Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, agora são exatamente 1h25 da madrugada e eu quero aqui compartilhar o seu coração, você que me acompanha neste canal em algum lugar, você que me ouve do outro lado, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem do livro de Daniel capítulo 6, versículo de número 1. Eu queria alguns minutos da sua atenção, você que vai ver esta mensagem. Você vai ver que vai valer a pena você que vai ouvir. Você vai perceber nesta mensagem que nós cristãos, nós não devemos de forma alguma compactuar com o pensamento do mundo lá fora, compartilhar com os pensamentos mundanos. Pelo contrário, nós devemos nos afastá-lo. Não que não devemos levar amor às pessoas, ao contrário, devemos levar amor a tudo e a todos, mas não compartilhar do pensamento do mundo lá fora. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais este satrapa desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidente e satrapa, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Você percebe aqui que o rei Dário, ele havia estabelecido Daniel e mais 2 como presidente do seu reinado, e eles tinham a responsabilidade de fazer a segurança de todo o palácio ou de todo o reinado do rei Dário. E sobre Daniel a Bíblia diz aqui que havia um espírito excelente, o qual Daniel se distinguiu ou separou-se dos demais, porque Daniel percebeu que havia mal intenção nos outros, porque Daniel se destacava. Há quem diga que Daniel se afastou porque a luz não se mistura com as trevas, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que onde a luz, as trevas não prevalecem. É isso que a Bíblia está escrito. Aí você vai dizer, pastor, e por que Daniel se retirou, já que Daniel tinha luz e ele saiu, sendo que era para as trevas se dissiparem, sendo que era para as trevas se afastarem, e não Daniel? De fato, concordo com você. A luz estava sobre Daniel, tanto que a Bíblia diz aqui que havia sobre ele um espírito excelente. Então assim não era para Daniel ter saído, mas sim os outros. E o porquê que Daniel saiu, pastor? Já que ele tinha luz. Daniel saiu não só porque ele percebia que os outros eram mal intencionados, mas Daniel saiu porque Daniel não compartilhava dos pensamentos errados dos outros. Daniel não compactuava com os pensamentos do mundo como os outros pensavam. Não é que nós não temos que levar amor às pessoas que estão lá fora. Temos que levar amor a tudo e a todos. Levar amor ao homossexual, levar amor a alguém que se droga, levar amor a alguém que bebe, levar amor a alguém que estrupa, alguém que rouba, levar amor de Cristo a tudo e a todo. Porém, nós temos que dividir as coisas, ou saber separar as coisas. Uma coisa é nós, na qualidade de cristão, ou na posição de verdadeiro cristão, levar amor às pessoas lá fora. Outra coisa é andar como eles andam. E foi por isso que Daniel se afastou. Por que ele se afastou? Porque ele não compactuava dos pensamentos errados dos outros. O que a Bíblia está nos ensinando? Que nenhum cristão não deve compactuar com os pensamentos do mundo. Não deve jamais compartilhar dos pensamentos mundanos ou aceitar nada vinculado ao mundo em si. Pelo contrário, todo cristão, é isso aqui que a Bíblia está nos ensinando. Todo cristão tem a obrigação de se afastar do mundo e não compactuar ou compartilhar dos pensamentos do mundo. Por isso que Daniel se afastou. Ele não se afastou por ele ser luz e os outros não ter a mesma luz que ele. Ele se afastou por conta disso. Ele se afastou porque não compactuava do pensamento errado dos outros. Porque ele tinha luz. E o fato dele ter luz não era para ele ter se retirado então. Porque a Bíblia diz que onde a luz, as trevas não prevalecem. Então não era para Daniel ter saído. Porque ele tinha luz. Porque ele saiu? Porque não compactuava de pensamentos errados. O que a Bíblia ensina? Que nós não devemos jamais, como cristão, compartilhar dos pensamentos do mundo lá fora. Devemos nos afastar.
Tudo aquilo que está vinculado ao mundo, a gente devemos nos manter distante. Tudo aquilo que está vinculado ao mundo, nós devemos saber separar-se, se afastar e não compartilhar, não compactuar. Pelo contrário, se desligar, se desvincular, se afastar cada vez mais do mundo, para que assim se aproxime cada vez mais de Jesus. Exatamente por isso, porque havia sobre ele um espírito excelente. E quem tem o Espírito de Deus, que nem todo mundo tem, mas aqueles que têm o Espírito de Deus não se misturam, não se envolvem. Aquele que tem o Espírito de Deus leva amor às pessoas, mas não anda no caminho que elas estão andando. Pelo contrário, não é o cristão que tem que andar no caminho das pessoas pelo qual eles andam lá fora. É aqueles que andam lá fora que tem que andar no caminho qual andamos. Não somos nós que temos que compartilhar do pensamento deles. É eles que devem compartilhar do nosso pensamento. Porque a Bíblia diz que somos nós, 1 Coríntios 2,16, somos nós que temos a mente de Cristo. Então é o mundo que tem que compartilhar do nosso pensamento. E não nós compartilhar do pensamento do mundo. O mundo deve compactuar do nosso pensamento. E não nós do pensamento do mundo lá fora. Por isso que Daniel se retirou. Porque ele não aceitou compartilhar dos pensamentos errados. Há muitas pessoas que às vezes entendem errado e pensam assim, Daniel se retirou porque a luz não se mistura com as trevas. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, são pessoas que precisam ter um nível espiritual mais elevado para entender a Bíblia de maneira correta, queridos. A Bíblia diz que aonde há luz, as trevas não prevalecem. Amém? Então que você possa ter isso no coração, você vai ver essa mensagem e entender que todo cristão, independente de quem, desde que seja cristão, não deve jamais compartilhar do pensamento do mundo lá fora, deve se afastar, deve se desligar, se desvincular, e não você estar na posição de crente e compartilhando do mundo lá fora. Significa que são pessoas que estão na presença de Deus andando errado, quando está na presença de Deus e compartilhando os pensamentos mundanos, tá bom? Para finalizar, você percebe que o rei Dário pensava estabelecer Daniel como o único presidente do seu reinado. E Daniel se afastou porque ele percebeu que os outros não tinham boa intenção, os outros eram mal intencionados. Por que os outros eram mal intencionados? Exatamente por não pensar como Daniel pensava. Exatamente por não ter sobre eles o espírito excelente como havia em Daniel. Isso não significa que o fato das pessoas lá fora não repousar sobre ele o mesmo espírito que repousa sobre a sua vida, não significa que nós devemos odiá-lo, devemos amá-lo, porque são alma como somos. E devemos levar eles exatamente aquilo que na nossa vida Jesus a colocou, porque foi exatamente o que Daniel fez. Enquanto eles tinham má intenção para com Daniel, Daniel tinha boa intenção para com tudo e para com todos. E assim nós cristãos devemos ser, e assim devemos viver para com tudo e para com todos, tendo boa intenção e levando amor a tudo e a todos, de igual modo como Jesus nos trouxe, e assim como ele também levou ao próprio Daniel. Tá bom? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus Cristo, esta madrugada de oração, Senhor, eu intercedo por aqueles que vão me ouvir em algum lugar. Meu Deus, em intercessão, eu te apresento esta pessoa que ora comigo. E eu peço que o Senhor a visite, que a tua presença possa, meu Pai, visitar este homem, esta mulher. E que o Senhor, meu Pai, remova do coração a angústia, a tristeza. Que o Senhor possa o abraçá-lo. Que esta pessoa sinta-se abraçada pelo Senhor. Espírito Santo, visita este alguém que me ouve em algum lugar e remova a dor da alma. Talvez tenha alguém me ouvindo que a alma está sufocada, oprimida, o coração está apertado. Só o Senhor pode libertá-lo. Essa pessoa que sofre com insônia, com depressão, esta pessoa, ela não sabe o que é ter uma noite de tranquilidade. Só o Senhor pode curá-lo, a alma ferida, libertá-lo. A pessoa que a alma está em desespero, visita cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que aqueles, meu Pai, que ouvir esta oração, que sinta-se abraçado pelo Senhor, que a tua presença seja derramada sobre eles. E que o Senhor possa, assim, meu Pai, saciá-lo a todos que têm sede, que o Senhor possa restaurá-lo a alma, e que todos sejam abraçados de maneira única, por meio do teu Espírito Santo.
Assim eu te peço, assim eu oro e assim eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que Deus o abençoe, que o Espírito Santo possa te abençoar com graça, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço em nome de Jesus.